Olá, a paz do Senhor. Eu venho aqui contar hoje para você uma história interessante, a história do apóstolo João, é o discípulo amado de Jesus, né? Nós vemos várias histórias sobre os apóstolos e uma história interessante nos traz aí a curiosidade de alguns assuntos finais da vida dele e que nós temos pela Bíblia é que ele acabou preso na ilha de Patmos, mas nós temos historiadores como Eusébio de Cesareia, que no seu livro História Eclesiástica, no livro 3, no capítulo 23, vai contar uma narrativa a respeito dele. Depois nós vamos pormenorizar quem é o Eusébio de Cesareia no final desse vídeo e dizer para os irmãos a importância dele, da matéria História Eclesiástica em si. E eu vou contar uma história que aconteceu com ele, que poucas pessoas conhecem, né? Que é uma história mais de quem estuda teologia mesmo. E é uma história que depois vem aí um recado para você, que nós estudamos. Nós temos aí um curso muito especial para lhe apresentar, que você tem aí essa rica oportunidade de fazer, estar conosco, aprendendo, estudando aí, não somente teologia, mas também filosofia e história. Bom, essa história do capítulo 23, que eu vou ler aqui para vocês, é o seguinte: depois do retorno do exílio da ilha de Patmos, né, depois da morte de Domiciano, o discípulo amado de Jesus, João, o apóstolo e evangelista, esse João aqui é aquele que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, né? 1º, 2º, 3º João, e também escreveu o livro de Apocalipse, né? Divinamente inspirado, o autor, né? É o próprio Deus. Mas enfim, ele ainda vivia, depois dessa liberdade dele, ele ainda vivia, apesar de já velhinho, já bem cansado, já de idade, depois de ter ficado preso, ali pelos idos dos anos 90 a 100, né, primeiro século da era cristã, ele governava as igrejas da Ásia. Então nós temos a igreja de Éfeso, que ele acaba retornando para ela. Vamos ver a história. Ora, para provar que ele estava vivo, assim fala o Eusébio de Cesareia, deve ser suficiente o testemunho de pelo menos 2 pessoas oculares, né? Um testemunho não de ouvir falar, mas um testemunho de pessoas que tiveram a oportunidade de ver João ainda vivo, né? Essa lenda viva do cristianismo, e viram ele. Esses 2 que são dignos de grande crédito. Por que são dignos de grande crédito? Mantinham a sã doutrina da igreja. O nome deles são 2 pais da igreja, na verdade. Um é Irineu e o outro é Clemente, de Alexandria. Desses, o primeiro, no 2º livro Contra as Heresias, ele escreve da seguinte maneira, olha a frase que ele fala: e todos os presbíteros da Ásia que haviam se relacionado com João, o discípulo de Nosso Senhor, testificaram que João transmitiu a eles, pois continuou com eles até os dias de Trajano. Também vamos colocar um texto aí a respeito do Trajano, explicar o que acontece, a época dele, para nós percebermos aonde que está isso, já, né, próximo do fim do 1º século. Então João viveu bastante. No 3º livro da mesma obra dele, ele escreve as seguintes palavras: mas também a igreja de Éfeso, fundada por Paulo, e onde João continuou habitando até os dias de Trajano, é uma testemunha fiel da tradição apostólica. Tá? Precisamos entender o que acontece com essa era apostólica, o fim dessa era apostólica. Vamos aprender durante o curso, né? Também Clemente, indicado na época, acrescenta uma narrativa digna de aceitação. É essa história interessante que eu venho trazer para vocês, né, a respeito desse momento aqui que vai acontecer. É uma narrativa digna de aceitação para os que se deleitem em ouvir o excelente e proveitoso discurso que deu o título Quem é o Homem Rico e Salvo? É uma história aí. Tomando, pois, o livro, lede-o e contém uma narrativa semelhante como essa. Preste bem atenção.
ouvir uma história que não é fictícia, mas uma história verdadeira, transmitida e preservada com cuidado a respeito do apóstolo João. Eis que após a morte do tirano, vindo ele da ilha de Patmos para Éfeso, uma igreja que foi fundada por o apóstolo Paulo, que inclusive escreveu uma carta, e temos a carta na Bíblia, a carta aos Efésios, ia também, quando chamadas regiões vizinhas dos gentios, alguns para nomear bispos e alguns para até instruir igrejas inteiramente novas e até abri-las, e outras para nomear ministérios daqueles que eram destacados pela virtude do Espírito Santo, né? Então, para alguém vir a ministrar a palavra de Deus como um ministro do Evangelho, uma coisa que se observava, que a igreja observava muito, era a questão do relacionamento dessa pessoa com Deus na virtude do Espírito Santo. É uma coisa que é uma primazia, né, a se observar com eles. Então, o que o apóstolo João fazia? O apóstolo João, após ser liberto da ilha de Patmos, no qual ele tem a revelação do livro de Apocalipse, o livro das revelações, lá nessa ilha, ele é livre, ele acaba sendo solto e vai viver o fim da sua vida nas proximidades de Éfeso, uma cidade onde o apóstolo Paulo abriu a igreja, ao qual temos o legado de sua carta aos Efésios. Inclusive no livro de Apocalipse nós temos as 7 igrejas da Ásia, né, o recado que Jesus deixa para aquelas igrejas. Dentre as tais nós temos a igreja de Éfeso, são 7 igrejas e temos de destacar a igreja de Éfeso, a qual João vem a pastorear após a sua soltura, né, vindo da ilha de Patmos. Então olha só que interessante, ele andou já velhinho, mesmo sendo velhinho, era uma pessoa muito dedicada, um profícuo ministério, também pudera, chamado discípulo amado de Jesus. Houve quem dissesse que ele não morreria, de fato ele não morreu por martírio, né, um dos pouquíssimos homens de Deus na Bíblia que não sofreram martírio. E olha só, ele andava pelas cidades na proximidade de Éfeso e também separava pessoas ao ministério, ele consagrava pessoas na virtude do Senhor para o exercício episcopal da igreja, separando alguns para o cargo de presbitério, de bispado, né, que era a visão interpretativa da época. Então, chegando, pois, a uma dessas cidades, não muito longe, da qual alguns também dão nome, tendo outro aspecto, consolando seus irmãos, por fim voltou-se para o bispo ordenado que se destacou, né? E vendo um jovem de boa estatura, olha que história interessante. A feição desse jovem era graciosa, ele tinha uma mente ardente, pensa uma pessoa brilhante, né? Uma mente que com uma inteligência, que pesquisa, gosta de estudar, aprender, pesquisar, falar da palavra de Deus. Tipo esses alunos aí, desse curso que nós estamos aí ministrando aí, que é os alunos da Unitef, Universidade de Teologia e Filosofia. Pensa numa turma de mente brilhante. Tenho o prazer de estar com esses senhores e essas senhoras estudantes aí. Então esse jovem era tipo assim, né? Tipo esses alunos aí da Unitef que são estudiosos, pesquisadores, não tem medo de estudar pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, conceitos diferentes, são pesquisadores, né? Tem fome de conhecimento, e esse jovem era assim, ele se destacava. E aí João, vendo ele, né, aí aquele bispo o destaque vira e fala assim: este vos recomendo com toda diligência na presença da igreja e do Cristo. Então o bispo, tendo tomado e tudo prometido, repetiu e testificou a mesma coisa e depois retornou a Éfeso. O que ele fez? Ele indicou, ele recomendou aquele jovem à igreja, e alguém que deveria ser ensinada, trabalhada, né, para se tornar um ministro mais tarde, porque João não vai entrar em contradição com o Espírito Santo, que diz para não separar obreiros neófitos, novos na fé. A palavra de Deus diz muito claramente sobre isso. Vai passar aí embaixo aí um versículo mostrando isso, não neófitos, para que não venha se ensoberbecer. É interessante. Novos na fé não significa que não possam ser jovens, não pode ser novo na fé. Tem muita igreja que às vezes separa o quadro de obreiro uma pessoa que tem 3, 4 meses de igreja, 1 ano, 2 anos de igreja. Não, interessante deixar a pessoa fundamentar a fé dela primeiro, adquirir conhecimento,
né, para poder estar trabalhando aí. Então esse jovem ele foi separado para aprendizado. Então o bispo, tomando prometido, repetiu e testificou a mesma coisa. Depois João voltou para Éfeso. Olha que interessante. O presbítero levou para casa o jovem que lhe foi confiado e ensinou, discipulou, cuidou dele e por fim batizou. Interessante observar isso, que Jesus não disse para nós evangelizarmos apenas. Jesus disse para fazer discípulos. Fazer discípulo é acompanhar, ensinar, procurar vez ou outra, né, como você está, etc. e tal, e dar um endosso de ensino da palavra de Deus. E ele chegou a ser batizado. Então o que acontece aqui? João deixa na mão desse presbítero esse jovem e diz para ele: olha, eu recomendo ele, acompanha ele. Só que olha só, depois disso, relaxou do exercício do cuidado, da vigilância anterior, como se tivesse confiado a salvaguarda perfeita no selo do Senhor. Ele confiou que, já que esse homem está separado no selo do Senhor, deixou ele, não acompanhou ele. O presbítero negligenciou em não continuar o trabalho do discipulado. Isso me faz lembrar a história do livro de Jonas. Jonas entrou, pregou, falou o que tinha de falar e não ficou na cidade, não permaneceu. O que acontece logo após? Fatídica história do desvio moral, de conduta da presença de Deus. Então é importante congregar, é importante frequentar a igreja.